Segunda-feira, 23 de março, você confere no seu Jornal da Rede. Preço do petróleo despenca abaixo dos $100. Sônia Guajajara segue internada no Instituto do Coração. Síndrome respiratória aguda grave já matou 16 pessoas no Alto Tietê esse ano. E tem seu Resenha na Rede com o Lucas. Está no ar o seu jornal. Os preços do petróleo despencaram nesta segunda após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiar a ameaça de um ataque ao Irã. O barril do tipo Brent caiu cerca de 13% e voltou a ser negociado abaixo dos $100. A mudança de tom ocorreu no limite do prazo de 48 horas estabelecido por Trump para que o Irã liberasse o Estreito de Hormuz. No sábado, a americana havia prometido aniquilar as usinas de energia iranianas caso a navegação não fosse normalizada. Nessa segunda, Trump afirmou que teve conversas produtivas com Teherã e anunciou uma pausa de 5 dias para qualquer plano de ataque. No entanto, o governo iraniano nega que houve contato direto e diz que o presidente americano recuou por medo de uma retaliação em toda a região. O conflito já provocou o fechamento do Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo mundial. No final de semana, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer também conversou com Trump sobre a necessidade de reabrir o canal para garantir a estabilidade no mercado global. Apesar do alívio nas bolsas de valores, o Departamento dos Estados Unidos mantém um alerta máximo para cidadãos americanos no exterior. A previsão é que as negociações continuem ali ao longo da semana, enquanto o mercado segue monitorando a volatilidade dos preços dos combustíveis. E a gente segue sempre se atualizando, né? Agora a gente vai falar de um áudio revelador, olha, da torre de comando, que mostra os momentos de tensão antes da colisão entre um avião da Air Canada Express e um caminhão de bombeiros. É isso mesmo, eu vou explicar para vocês. O acidente aconteceu no aeroporto LaGuardia, em Nova York, e deixou 2 mortos e dezenas de feridos. Na gravação é possível ouvir o controlador de voo dando ordens desesperadas para que o veículo parasse. Pare, 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 diz a torre, mas o caminhão continua o deslocamento pela pista. Logo em seguida, o controlador confirma que a aeronave colidiu e que o veículo ali e as equipes de resgate já estavam a caminho. O piloto e o copiloto do avião morreram no impacto. Outras 41 pessoas ficaram feridas, incluindo os 2 funcionários que estavam no caminhão. No momento da batida, o jato transportava 72 passageiros e 4 tripulantes. Por causa da tragédia, o aeroporto LaGuardia paralisou todas as atividades nesta segunda, dia 23. Voos foram desviados, cancelados, gerando ali caos no terceiro maior terminal de Nova York. A investigação agora tenta descobrir por que o motorista não atendeu aos comandos da torre. O acidente ocorre em um momento crítico, com os aeroportos americanos sofrendo com a falta de pessoal devido aos impasses no orçamento do governo federal. Agora é hora da gente vir para o nosso país. Olha, o cantor João Gordo, vocalista da banda Ratos de Porão, quem não conhece, dos tempos da MTV também, se pronunciou nas redes sociais após ser detido no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. O incidente aconteceu no domingo, quando o músico tentava embarcar para São Paulo. De acordo com a Polícia Federal, a bagagem do artista passou pelo raio-x e um isqueiro foi detectado. Durante a inspeção manual, os funcionários encontraram pouco menos de 5 gramas de haxixe e maconha. João Gordo foi encaminhado para uma sala da Polícia Civil, onde assinou um termo circunstanciado e foi liberado em seguida. Em vídeo publicado na internet, o cantor afirmou que o maior prejuízo foi ter perdido o voo por causa da pequena quantidade de droga. A Polícia Civil informou que o músico se comprometeu a comparecer à Justiça quando for convocado. João Gordo estava na capital mineira por uma apresentação que ocorreu no último sábado. Agora, olha, uma notícia muito séria que, olha, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, foi internada e segue ali no Instituto do Coração em São Paulo, mas apresenta um quadro de saúde estável. Segundo o último boletim médico divulgado hoje, ela está sem febre e os exames apontam a melhora numa infecção que ela esteve. A ministra ela foi hospitalizada no sábado, após sentir mal-estar e fortes dores abdominais. Ainda não há previsão de alta, mas na última sexta-feira a Sônia anunciou que deixará o cargo no dia 30 de março para disputar a reeleição como deputada federal. Ao fazer um balanço de sua gestão, a ministra destacou a homologação de 20 terras indígenas nos últimos 3 anos. O número supera o total de década anterior, que registrou apenas 11 oficializações.
Entre as áreas retomadas estão territórios no Acre, Alagoas, Mato Grosso e Santa Catarina. Sônia ressaltou que o maior legado da pasta foi trazer a pauta indígena para a centralidade do debate público. O secretário executivo, Eloy Terena, deve assumir ali o comando do Ministério a partir de abril. E começou, na verdade, hoje, o julgamento de Jairim Monique Medeiros pela morte do menino Henri Borel. A sessão ocorreu no 2º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, 5 anos após o crime que chocou o país. O conselho de sentença foi formado por 6 mulheres e um homem. Eles serão responsáveis por decidir o destino dos réus após ouvir 26 testemunhas. A expectativa é que o julgamento dure no mínimo 10 dias. Jairim é acusado de homicídio duplamente qualificado e tortura. Segundo o Ministério Público, ele assumiu o risco de matar a criança. Já Monique Medeiros responde por homicídio na forma omissiva. A acusação sustenta que ela sabia das agressões e nada fez para proteger o filho. As defesas atuam de forma separada e os advogados de Jairim sustentaram a tese de acidente ou erro médico durante o socorro. Já a defesa de Monique tenta dissociar a conduta da mãe, alegando que ela era manipulada e dominada pelo ex-companheiro. Se forem condenados, as penas podem passar de 30 anos de prisão. O pai de Henri, Leniel Borel, é o primeiro a depor como assistente de acusação. Os réus estão presos desde abril de 21 e aguardam um veredito isolados dos jurados, que ficaram hospedados no tribunal até o fim da sentença. Já que a gente está falando de notícia policial, o tenente-coronel Geraldo Neto, réu pelo feminicídio da esposa, também PM, Gisele Alves Santana, enfrenta agora novas denúncias de assédio sexual. Ao longo desses jornais a gente vai atualizando para você, Olha, agora uma policial militar denunciou que o oficial tentou beijá-la à força no 2º semestre de 2025, quando ele já era casado com Gisele. Segundo o depoimento da vítima, que teve a identidade preservada por meio de retaliações, ela foi transferida de batalhão após recusarem as investidas do superior. A Corregedoria da Polícia Militar investiga o caso. Além disso, o oficial já tinha um histórico de acusações por assédio moral contra outras 4 policiais em 2022. Sobre o caso do feminicídio ocorrido em fevereiro no Brás, a perícia concluiu que o tenente-coronel matou a esposa e alterou a cena do crime. Os peritos afirmaram que a vítima não conseguiria alcançar a arma onde ela foi encontrada e que a versão do acusado era incompatível com a disposição dos móveis no apartamento. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Oswaldo Nico Gonçalves, elogiou os agentes que atenderam a ocorrência. Segundo ele, os policiais não se intimidaram com as patentes do suspeito e passaram as informações corretas para superiores, o que foi crucial para a abertura do processo. Vamos mudar de notícia aí, de atuação. Vamos falar do governador Tarcísio de Freitas. Ele confirmou o início dos estudos para a criação de um novo ramal do metrô. É isso aí, gente. A linha 23 Limão, também conhecida como Arco Norte, vai ligar os bairros de Perus, na zona noroeste, ao Tatuapé, na zona leste. O projeto prevê uma ligação perimetral, que significa que os passageiros poderão se deslocar entre diferentes regiões da capital sem precisar passar pelo centro expandido. Há também a possibilidade de a linha começar em Osasco, ampliando o alcance para a região metropolitana, muito bom não só para a cidade de São Paulo, porque ela movimenta aí todo o território, todas as cidades adjacentes. A companhia do metrô deve contratar nos próximos meses o anteprojeto, etapa que define o traçado preliminar e a localização das estações. O estudo de impacto ambiental está previsto para o ano que vem. A linha 23 Limão faz parte do conceito de Metroanel, uma rede que pretende formar um círculo ao redor do centro, integrando as linhas verde, lilás e rosa. Por se tratar de uma obra de grande porte, o horizonte de implantação é superior a 10 anos. A nova linha também deve se conectar com outros projetos futuros, como a linha 26 Ametista da CPTM, reduzindo a dependência dos trajetos que hoje supercarregam as estações centrais. Muito importante que os políticos, governantes olhem. Às vezes não vai ser no mandato deles que vai terminar essa obra, mas se não continuar a expansão, a cidade de São Paulo precisa muito para diminuir o trânsito com os carros, uma qualidade aí para o uso do transporte público. Vamos vir para o nosso Auto GT? 2 homens, um de 51 e um de 57 anos, foram presos nesse sábado após confessarem a participação na morte de Jefferson Figueiredo, de 69 anos. O crime ocorreu na manhã do último dia 6, na estrada de Água Chata, em Guarulhos, na Grande São Paulo.
Jefferson estava desaparecido desde o dia 5 de março, quando saiu de casa em Itaquá para sacar a aposentadoria em Guarulhos e não retornou. A Polícia Civil investiga o caso como latrocínio, que é o roubo seguido de morte e ocultação de cadáver. Policiais militares foram acionados após uma denúncia de possível ocultação de cadáver no imóvel desativado. No local foi constatado que a vítima, que trabalhava como vigilante, havia sido morta dias antes. O corpo foi encontrado escondido num poço dentro do terreno, em avançado estado de decomposição. Segundo as investigações, o crime teve motivação patrimonial, com a intenção de subtrair valores que a vítima supostamente portava. Um celular foi levado e 2 aparelhos foram apreendidos com um dos investigados. O caso foi registrado no 4º DP de Guarulhos e a Justiça analisa o pedido de prisão preventiva. Olha, um levantamento do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde do Estado revelou que a síndrome respiratória aguda grave, atenção grave, já matou 16 pessoas no UTT esse ano. A doença, que pode ser causada pelos vírus da influenza, da Covid-19, já soma 132 casos na região. Poá lidera o número com óbitos, viu gente? Com 7 mortes lá na cidade de Poá, seguida por Mogi com 4, Ferraz com 3. Os municípios de Guararema e Santa Isabel registraram uma morte cada. Ao todo, 28 pessoas precisaram de internação em unidade de terapia intensiva. A maior incidência de casos está entre os idosos de 60 e 79 anos, mas o alerta também vale para crianças. Os principais sintomas da infecção são febre, tosse, dor de garganta e falta de ar. Os médicos reforçam que o diagnóstico precoce é fundamental para evitar complicações. Em casos mais graves, o tratamento exige o uso de oxigenoterapia ou ventilação mecânica. As autoridades de saúde orientam a população a manter a vacinação em dia para reduzir o impacto dos vírus respiratórios. Vamos falar dos moradores do Jardim Varana, na cidade de Suzano, que estão enfrentando uma infestação de caramujo gigante africano. Gente, olha, a família que vive na rua Antônio Martins Massano relata que a quantidade de animais aumentou muito nos últimos meses, principalmente durante os dias de chuva. Segundo o morador Randall Nascimento Savino, o foco do problema é um terreno baldio ao lado da residência, que está abandonada há cerca de 18 anos. Além dos caramujos, os vizinhos reclamam da presença de aranhas, ratos e formigas devido ao mato alto. O caramujo africano é uma espécie invasora que pode transmitir doenças graves, muita gente não sabe. A recomendação dos especialistas é nunca tocar nos animais sem proteção e fazer a remoção utilizando luva ou saco plástico. Nada de querer pegar o caramujo, achar que dá para comer, para inventar coisa, não, gente. E é para pegar com proteção, tá? Em nota, a Prefeitura de Suzano informou que uma equipe de zoonose esteve no local no último dia 13 de março. Os agentes aplicaram um produto químico conhecido como lesmicida no terreno particular e orientaram os moradores sobre os procedimentos de controle. A administração reforça que a manutenção de áreas muradas é de responsabilidade dos proprietários. Ainda pela cidade de Suzano, o Grupamento de Proteção Ambiental, GCM, flagrou um desmatamento ilegal seguido de queima de vegetação no bairro Vila Barros. A ação ocorreu na tarde da última quinta na estrada do Inhamane, durante um patrulhamento preventivo. Os agentes identificaram 2 homens ateando fogo em bambus que haviam sido cortados com motosserra. Um dos abordados afirmou ser prestador de serviço, mas não apresentou a licença de porte e uso dos equipamentos exigida pela legislação. No veículo desenvolvido, a equipe também localizou uma espingarda de pressão sem regularidade. Por meio de georreferenciamento, foi constatado que parte do terreno está numa área de preservação permanente, APP. Além do crime ambiental, os agentes encontraram descarte irregular de resíduos sólidos de uma antiga construção. O setor de fiscalização de posturas fez a apreensão administrativa dos objetos. O secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, afirmou que a Prefeitura não vai tolerar práticas ilegais que coloquem em risco os recursos naturais da cidade. O caso agora segue para a Secretaria de Meio Ambiente para aplicação das sanções cabíveis. A Guarda Civil Municipal de Poá, por meio da ROMU, apreendeu cerca de 600 porções de drogas durante o patrulhamento na Vila Varela. A ação ocorreu na noite da última quinta-feira, após um suspeito fugir ao perceber a chegada da viatura. Na sacola abandonada pelo criminoso, os agentes encontraram 272 porções de crack, 258 de maconha e mais de 60 de cocaína. Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Poá.
Em outra abordagem, na mesma região, um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas na rua Marcelino Brunetti. Com ele, a equipe localizou entorpecentes, R$ 274 em dinheiro e um celular furtado. O jovem confessou o crime e permanece à disposição da justiça. A Polícia Militar prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo no último sábado no Jardim Rodeio, em Mogi. A abordagem ocorreu na Avenida Lothar Valdemar Roene, após a equipe avistar um veículo Logan em alta velocidade. Durante a vistoria do carro, os policiais encontraram um revólver calibre 32 sobre o banco traseiro. A arma estava carregada com 3 munições intactas e uma picotada. O motorista, identificado como Júlio, não carregava nada de ilícito com ele, mas recebeu voz de prisão pela posse de arma. O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes de Mogi, onde a ocorrência foi formalizada. O indivíduo permanece à disposição da Justiça. E no próximo bloco tem um concerto aberto da Orquestra Gru Sinfônica. E mais, Semana do Emprego em Mogi das Cruzes. Fica aí que a gente volta já já com o seu Jornal da Rede. O ano novo chegou e com ele vem o famoso susto, o reajuste do plano de saúde da sua empresa. Mas calma, tem solução. Com a Me Protege, você pode fugir do reajuste abusivo. A gente analisa seu plano atual, compara com todas as operadoras do mercado e encontra a melhor opção, com qualidade e economia. E olha esse exemplo. A Amil está com uma promoção especial para empresas da região. Sem coparticipação nos hospitais da rede Total Care, como o Hospital Ipiranga, em Mogi e em Arujá. Isso mesmo, é a chance de começar o ano cuidando da saúde da sua equipe e do caixa da sua empresa. E quem fecha com a Me Protege ainda pode divulgar sua marca aqui na TV. Quer fugir do reajuste e ainda ganhar visibilidade? Chama agora a Me Protege no WhatsApp e descubra quanto a sua empresa pode economizar. A Orquestra Gru Sinfônica abre a temporada 2026 das Orquestras de Guarulhos no próximo domingo. O concerto da abertura acontece no Teatro Adamastor às 16h, com entrada gratuita e classificação livre. O espetáculo será regido pelo maestro Renan Vitoriano e terá participação especial do pianista William Lizardo como solista. No repertório, os músicos apresentam duas das obras mais famosas do compositor russo Tchaikovsky, o Concerto número 1 para piano e a Quinta Sinfonia. Renan Vitoriano, que iniciou sua jornada na música ainda na infância, tem formação em instituições de prestígio como a UME e a Unesp. Já o pianista William Lizardo é reconhecido por sua atuação no Brasil e na Europa, sendo atualmente professor de piano na Faculdade de Música do Espírito Santo. Que legal! O Teatro Adamastor fica na Rua Monteiro Lobato, número 734, no bairro Macedo. Essa é uma excelente oportunidade para o público prestigiar música clássica de alta qualidade na cidade e na região do Alto Tietê. Começou hoje a Semana do Emprego em Mogi. O evento oferece mais de 300 vagas de trabalho com foco principal para quem busca o primeiro emprego e oportunidade para jovem aprendiz. As vagas contemplam áreas como teleatendimento, auxiliar de produção, operador de caixa e auxiliar de limpeza. Os salários variam entre R$ 1.600 e R$ 2.200, além de benefícios. A programação segue até sexta e vai percorrer ali diferentes bairros como Centro, Jundiapeba e Jardim Aeroporto 3. Além dos mutirões de emprego, haverá cursos rápidos e orientações sobre o mercado de trabalho. Amanhã o mutirão será na Praça da Cidadania, em Jundiapeba. Para participar, o candidato deve levar RG, CPF, o CNH e o currículo impresso, viu? Quem não tiver o documento pronto poderá contar com a ajuda das equipes no local para a elaboração da impressão. Vale muito a pena participar. Agora eu vou falar uma notícia muito legal. Olha, estudantes do Alto Tietê já podem se inscrever na 12ª edição do programa Cyber Educação Cisco Brasil. A iniciativa oferece formação profissionalizante gratuita em segurança digital, com inscrições abertas até o dia 29 de março. Para participar, o candidato precisa realizar um curso online de introdução à cibersegurança, com duração de 6 horas. Somente quem concluir essa etapa e for aprovado poderá concorrer a 5.000 bolsas de estudo oferecidas nessa edição. O programa conta com duas opções de formação. A primeira é voltada para iniciantes, com 140 horas de aula, ministrada por instituições como o Senai, Senac e o Centro Paula Souza. Na nossa região, os cursos são oferecidos pelas FATECs de Mogi, Ferraz e Itaquá. A segunda opção é focada em
Hacker Ético, com duração de 70 horas e aulas conduzidas por instrutores das escolas de comunicação do Exército Brasileiro. Olha só, hein? Essa formação é indicada para quem já possui ali conhecimento básico. Busca especialização em técnica de ataque e defesa no ambiente digital. Aprimorar o currículo aí vai fazer muita diferença aí pro pessoal, né? Agora vamos falar de uma novidade que promete encantar os pais que buscam atividades para crianças de 3 a 5 anos em Suzano. A Escola Corpo ao Cubo criou o Laboratório Criativo, um espaço dedicado ao tempo de qualidade e ao brincar dirigido. A iniciativa estimula o desenvolvimento da fala, da criatividade e das habilidades motoras, além de trabalhar as emoções e a socialização na primeira infância. A cada semana, os pequenos terão acesso a uma oficina diferente, envolvendo musicalização, expressão corporal, artes visuais e contação de histórias. A Escola Corpo ao Cubo completa 5 anos em abril e é referência na cidade com aulas de dança, circo, teatro e desenho. O diferencial da unidade é o cuidado ali com o aluno em toda a sua totalidade, se preocupando com a saúde mental, emocional e física. O grupo também conta com uma produtora que insere alunos e profissionais no mercado de eventos culturais. Os interessados em investir no desenvolvimento das crianças podem entrar em contato pelo WhatsApp 95217 0912. Mais informações também estão disponíveis no perfil do Instagram, @corpoalcubo. Não deixe de participar e levar seus pequenos para essa experiência muito diferente. A Prefeitura de Suzano realizou uma cerimônia especial no Complexo Mirambaba na sexta para celebrar a formatura de 132 agentes de saúde. Os profissionais concluíram um curso de capacitação com mais de 1.270 horas de duração, entre aula teórica e prática ali nas ruas mesmo. A formação faz parte do programa Mais Saúde com a Gente, uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ao todo, se formaram 119 agentes comunitários de saúde e 13 de combate a endemias. O objetivo da capacitação foi qualificar os profissionais para fortalecer a atenção primária e o monitoramento das famílias nas comunidades. A primeira-dama Débora Ischer destacou que esses agentes são um elo direto entre a Prefeitura e a população, sendo responsáveis pelo primeiro cuidado dentro dos bairros. O evento contou também com a presença de vereadores e representantes da Rede Municipal de Saúde. A semana começa com tardes quentes e sol na cidade de São Paulo, segundo a previsão no Centro de Gerenciamento de Emergências. As temperaturas devem ficar próximas dos 30 graus nos próximos dias, com tempo estável e sem previsão de chuva nesta segunda e terça. Hoje o sol predominou entre as regiões aqui do Alto Tietê, também com poucas nuvens, e a máxima chegou aos 29 graus. A umidade relativa do ar variou entre 40% e 95%. Nossa, muita variação, né, gente? Amanhã o cenário segue semelhante, com sensação de calor e índice de umidade ainda mais reduzido ao amanhecer. As pancadas isoladas de chuva devem voltar apenas a partir de quarta. A previsão indica sol com algumas nuvens e chuva rápida ao longo do dia e também da noite. As temperaturas na quarta devem variar entre 18 e 27 graus. Na quinta, o tempo segue com chuva passageira durante o dia e muita nebulosidade à noite. Já para sexta, o sol aparece com algumas nuvens e máxima sobe para 28 graus, mas sem previsão de chuva para o final de semana. Falando de tempo, vamos de previsão, né? Em Suzano, a terça inicia o dia com tempo fresco e céu claro. À tarde, as temperaturas tendem a subir, mínima de 15 graus e máxima de 28. Em Salesópolis, o cenário se mantém com mínima de 15 e máxima de 27. No próximo bloco, tem seu Resenha na Rede com o Lucas. Fica aí que a gente volta já já. Não espera. Se você quer ser advogado, conquistar a aprovação da OAB, prestar concurso ou construir uma carreira sólida na área jurídica, a hora é agora! A Unisuzano está com inscrições abertas para o vestibular 2026, concurso de direito presencial. Uma formação completa, com professores experientes e preparação real para o mercado. E o melhor, com condições que cabem no seu bolso. A primeira mensalidade por apenas R$ 99,00. Bolsas de até 40% mais 20% de pontualidade. E para a transferência, 50% de desconto na mensalidade. Condições especiais também para servidores públicos, policiais, bombeiros, GCM, idosos, colaboradores e dependentes.
Venha cursar Direito na Unisuzano e aproveite para conhecer os outros cursos de graduação que a instituição oferece. Informações pelo WhatsApp que está aparecendo aqui para você. Unisuzano, seu futuro começa agora. Fala pessoal, seu Resenha na Rede já está no ar nessa segunda-feira, pós-Campeonato Brasileiro, com muitas atualizações da rodada para você, porque tem mudança na tabela, tem jogador importante lesionado, mas é claro, você vai ficar sabendo tudo por aqui. Sem mais enrolação, já começando com o clássico de sábado, tivemos o Choque Rei no Morumbi e o Palmeiras venceu o São Paulo por 1-0 e abriu vantagem sobre o rival na liderança do Brasileirão. Naquele Choque Rei que marcou o retorno do Morumbi, que já não recebia uma partida desde fevereiro, brilhou a estrela de John Arias, que marcou o único gol do Verdão no duelo deste sábado. A equipe de Abel Ferreira teve menos posse de bola, mas foi letal quando necessário, criando as melhores oportunidades. Do outro lado, os comandados de Roger Machado tiveram mais volume de jogo, mas não conseguiram converter em finalizações. Com o resultado, o jejum do São Paulo, sem vitórias no Choque Rei, aumentou para 12 jogos. Para vocês terem noção, a última vitória sobre o Palmeiras foi em 2023, ainda pelas quartas de final da Copa do Brasil, no período em que o tricolor conquistou a competição, depois foi para a Supercopa Rei e venceu o rival em 2024, mas com aquele empate no tempo normal, a vitória veio somente nos pênaltis. Então, por isso, o último triunfo do São Paulo diante do Palmeiras aconteceu em 2023. Freguesia vai aumentando por aí, situação complicada para os São Paulinos no clássico diante do Palmeiras. Verdão não tem nada a ver com isso, indo à toa, líder isolado do Campeonato Brasileiro. E olha, mudando de patamar, passando de equipes que estão bem, para falar de equipes que estão bem mal na tabela. A situação continua ruim para Cruzeiro e Santos. No Mineirão, as equipes empataram por 0-0 na tarde desse domingo, o segundo jogo do Brasileiro sem gols marcados. Eles acabaram permanecendo em situação complicada por conta desse empate. A Raposa, com 4 pontos, caiu para a última colocação e continua sem vencer, com 8 jogos disputados. A torcida protestou ao final do jogo. E o Peixe, por sua vez, somando 7 pontos, completou o 4º jogo seguido sem vitórias. Foi a estreia do técnico Cuca. Com 4 pontos, o Cruzeiro amarga essa lanterna do Brasileirão e terá data FIFA para tentar colocar a casa em ordem. E quando a Série A voltar, já terá pela frente o Vitória, no dia 1º de abril, às 8 da noite, também no Mineirão. Esse jogo de domingo aconteceu no Mineirão e o próximo também acontecerá lá. Já o Santos vai receber o Remo um dia depois, às 7 da noite, na Vila Belmiro. E para fechar, tivemos um Corinthians e Flamengo na noite desse domingo. Jogando na Neoquímica Arena, os dois gigantes empataram por 1-1. Lucas Paquetá abriu o placar para o Flamengo e Yuri Alberto marcou para o Corinthians logo na primeira etapa, em um primeiro tempo movimentado. Mas o jogo diminuiu de ritmo após a expulsão de Everton Araújo, já na etapa complementar. A equipe comandada por Dorival Júnior não conseguiu furar o bloqueio de Leonardo Jardim e companhia, que deixam a capital paulista com um ponto valioso diante das circunstâncias. O resultado aumentou a série sem vitórias do Alvinegro para 7 partidas, enquanto os cariocas desperdiçaram a chance de se aproximar do líder Palmeiras. Porém, tivemos toda essa questão do Everton Araújo, da expulsão, que foi considerada rigorosa por parte dos jogadores do Flamengo, e o Corinthians também ficou na bronca. Dorival Júnior e companhia reclamaram muito de um possível pênalti de Ayrton Lucas em André. Após o cartão vermelho, a arbitragem de Rodrigo Pereira de Lima, de Pernambuco, foi confusa e acabou minando a partida que tinha tudo para ser mais aberta. Vimos as polêmicas de arbitragem irritarem os dois lados. Tanto corintianos quanto flamenguistas reclamaram demais, e um jogo que andava muito bem começou a ficar picotado, com o juiz ali com decisões questionáveis, tanto do pênalti quanto do cartão vermelho. Eram lances ali interpretativos, porém, em nenhum dos casos tivemos ali uma resolução que agradou os dois lados. Vale destacar também que o Corinthians perdeu Memphis Depay por lesão ainda na primeira etapa. No lance do gol do Corinthians, o camisa 10 foi quem abriu a bola
Lá na ponta esquerda para o Matheus Bidu, acabou sentindo e pediu para ser substituído. Pelo lado do Flamengo, Alexandro também sentiu e acabou aí desfalcando não só o Flamengo, mas a seleção brasileira, porque daqui a pouquinho a gente vai falar disso, mas teremos amistosos da seleção vindo por aí. Corinthians e Flamengo ficaram no empate, um ponto que não ajuda muito nenhum dos dois lados, porém a gente sabe como que é a situação. Eles voltaram a se encontrar depois da Supercopa do Brasil e agora já fizeram esse embate pelo Campeonato Brasileiro. E mudando de patamar, agora sim é hora de falar de seleção brasileira. Afinal, o time canarinho disputa nos próximos dias 2 amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026. Na quinta, o Brasil encara a França, às 5 da tarde, em jogo disputado nos Estados Unidos. E olha só, em todas as competições foram disputados 16 jogos entre as duas equipes. Foram 7 vitórias do Brasil, 4 empates e 5 triunfos da França. O Brasil vem de um empate diante da Tunísia, em amistoso disputado no ano passado. Já a França, de Mbappé e companhia, vem de vitória contra o Azerbaijão pelas eliminatórias europeias. A gente segue acompanhando por aqui essa data FIFA que tem tudo para ser interessante, afinal, são ali aqueles últimos amistosos antes da convocação final para a Copa do Mundo. Então a seleção brasileira ainda vai ter um amistoso aqui no Maracanã, depois vai ter um teste final contra o Egito, mas aí sim já em junho, já próximo da Copa do Mundo, mas esses podemos dizer que são ali os que vão definir quem vai e quem não vai para a Copa do Mundo. São os últimos testes de Ancelotti, que olha, conta com uma lista grande de desfalques. O goleiro Alisson sentiu uma lesão, não pôde estar com a seleção brasileira. No lugar dele foi convocado Hugo Souza, do Corinthians, e também na zaga tivemos problema. Na zaga e na lateral, já tinha antecipado para vocês a questão do Alexandro, do Flamengo. Ele não foi convocado, né? Ou melhor, foi desconvocado por conta da lesão que sentiu. E aí, quem foi no lugar dele foi o Kaique, do Cruzeiro. Já na zaga, não tivemos uma peça de reposição, mas Gabriel Magalhães foi cortado, né? Foi desconvocado após sentir dores no joelho depois da final da Copa da Liga Inglesa, que foi disputada nesse domingo, entre Arsenal e Manchester City. Então a gente segue acompanhando por aqui. São jogadores importantes, afinal, Gabriel Magalhães e Alisson são ali pilares da seleção brasileira, pilares de seus clubes, né? Tanto do Liverpool, no caso do Alisson, quanto do Arsenal, por conta do Gabriel Magalhães, mas para essa data FIFA não teremos aí esses nomes presentes. Além deles, Neymar não foi convocado, mais uma vez, esse aí não é um nome que vem sendo convocado direto, né? Ou melhor, não veste a amarelinha desde 2023, mas também era um nome ali que ficava circulando, ficava pairando o entorno da seleção brasileira. Rodrigo, que sofreu uma grave lesão, é desfalque certo, até para a Copa do Mundo, só volta na próxima temporada. É claro, eu falei de 2 amistosos, porém, na próxima edição do Seu Resenha, aí sim eu falo do amistoso contra a Croácia, que acontecerá na próxima semana. Mudando de patamar, saindo dos campos, sem papo de seleção brasileira agora, o assunto é Mogi Basquete, porque a equipe conquistou mais um importante resultado no NBB Caixa ao vencer o Rio Claro por 83-77 na noite da última sexta-feira, dia 20. A equipe comandada pelo técnico Fernando Pena começou bem, levou a melhor no primeiro quarto por 22-21, porém vimos os donos da casa reagindo no segundo período, vencendo por 27-25. E foram para o intervalo, com vantagem mínima no placar geral, de 48-47. Na volta dos vestiários, o Rio Claro manteve o ritmo e ampliou a diferença ao fechar o terceiro quarto em 12-6. Mas foi no último período que o time mogiano mostrou sua força com uma atuação dominante. Venceu por 30-17, virou o jogo e garantiu o 18º triunfo na competição. E olha só, a equipe do Mogi Basquete já está em quadra novamente, enfrentando Brasília, na Arena BRB Nilson Nelson. É claro, o resultado dessa partida que está acontecendo agora, começou agora há pouquinho, você confere na próxima edição do Resenha. Mais uma vez importante, a vitória do Mogi Basquete segue brigando nas primeiras posições e, é claro, ficamos na torcida para que o quanto antes Mogi carimbe sua vaga nos playoffs do NBB. E olha, falando em playoffs, continuando nas quadras, mas mudando de esporte, Suzano Vôlei também está em quadra, em jogo encarado como mais uma decisão na reta final do segundo turno da Superliga.
Nessa segunda-feira, dia 23 de março, em partida que começou agora há pouco, às 9 da noite, o clube do Alto Tietê visita o Santiago Goiás para um confronto direto que pode carimbar a vaga antecipada dos suzanenses aos playoffs em caso de vitória. A partida válida pela penúltima rodada da fase classificatória da Superliga tem caráter de decisão. Vindos de vitórias por 3-0 sobre SESI Bauru e Juiz de Fora Vôlei, respectivamente, goianos e suzanenses ocupam a quinta e sexta posição na tabela de classificação, com 30 e 29 pontos. O time que vencer por qualquer placar vai se garantir no mata-mata nacional com uma partida de antecedência, tornando o jogo ainda mais crucial para ambos os times. Então, não tem desculpa para você. Já não sabia o que ia fazer nessa noite de segunda-feira, achou que ia ficar mais tranquilo, já tinha passado aquela tensão do jogo do Mogi Basquete na sexta e da rodada do Brasileirão no final de semana, nada disso. Agora, liga em duas telas, Mogi Basquete, mais um desafio pelo NBB e o Suzano Vôlei nesse desafio decisivo pela Superliga. Já coloca aí, acompanha e, é claro, os resultados, as definições, você acompanha na próxima edição do seu Resenha na Rede, aqui na Rede Alto Tietê. Até mais e tenha uma boa semana!